A venda de carros alugados pela internet. O golpe tem feito várias vítimas aqui no estado. Uma quadrilha do Mato Grosso foi presa com a ajuda da polícia capixaba. Preso suspeito de matar um empresário dentro de uma farmácia em Guarapari. Uma briga trabalhista pode ter motivado o crime. Servidora pública denuncia a agressão de companheiro. Ela conheceu o homem pela internet. Fins de semana e feriados são os dias de maior registro de casos. Jovens de classe média envolvidos no crime. Falta de regras mais rígidas em casa ou reflexo de escolhas ruins? Um especialista analisa o problema. A destruição da orla de Ponta da Fruta em Vila Velha. Teve comerciante que já abandonou quiosques por causa do avanço do mar. Um aplicativo para ajudar a combater os assaltos em Vitória. Ele funciona como um botão do pânico e indica o local onde está acontecendo o crime. E dia de relembrar os entes queridos. O feriado de finados foi movimentado em cemitérios da Grande Vitória. Missas também foram celebradas. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. A ação de criminosos pela internet. Estelionatários estão vendendo carros alugados em outros estados. Uma quadrilha do Mato Grosso foi presa com a ajuda da polícia capixaba. Uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Espírito Santo e a Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso. Na mira, os criminosos envolvidos em crimes de estelionato pela internet. Com a operação, 10 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão foram expedidos. E desses, 8 pessoas foram presas e 2 continuam foragidas. As investigações apontaram que os suspeitos simulavam a venda de carros de luxo pela internet. Mas esses veículos não eram deles. Então, para tentar convencer as vítimas, eles apresentavam comprovantes de depósitos falsificados. Neste novo caso, somente uma das vítimas chegou a depositar R$185 mil em uma conta indicada pela quadrilha. Esses casos do Mato Grosso já reverberavam por aqui no Espírito Santo, onde a polícia vinha identificando e prendendo integrantes de quadrilhas que costumavam agir desta mesma forma. No último dia 22 de outubro, o dono de uma oficina foi ouvido pela polícia depois que um carro alugado em Minas Gerais foi apreendido na loja dele. Ele não soube explicar como o veículo veio parar aqui no estado, mas as investigações apontaram que o carro era fruto do já conhecido golpe da locadora. A locadora percebeu que seu veículo estava sendo vendido porque foram publicadas fotografias que apareciam a placa desse veículo. Imediatamente eles entraram em contato com a gente e a gente conseguiu localizar esse veículo no bairro Campo Grande, em Cariacica. Em setembro, mesmo realizando uma pesquisa detalhada sobre o suposto vendedor, este mecânico industrial perdeu mais de R$5 mil. Eu entrei em contato com eles e perguntei se o veículo já tinha sido vendido. Aí, imediatamente, eles informaram que o veículo ainda constava em loja. Fiz toda a pesquisa pela internet, né, utilizando os sites do Detran, utilizando também o site da Polícia Rodoviária Federal, puxando nada consta, se consta alguma restrição do veículo. Em agosto, mais um suspeito de cometer estelionato foi preso aqui no estado. Para a polícia, João Carlos Magnoni, de 46 anos, está envolvido em crimes da mesma natureza. Ele tentava revender por aqui os carros de locadoras de fora do estado, por um preço muito mais em conta. As investigações apontaram que pelo menos 9 pessoas foram vítimas dele. Uma vítima, inclusive, no momento que ela estava sendo ouvida, informou que depois que ela tomou o golpe, ela consultou o nome dele no Google e no site do Tribunal de Justiça. E ficou abismada com a quantidade de ação penal que ele tem, e ela mesma nos disse, nossa, por que eu não olhei isso antes? Com tantos golpes e tantas vítimas,
Tá claro que é preciso redobrar a atenção na internet, mas para este especialista, a recorrência destes casos está diretamente ligada à especialização das quadrilhas. A história é sempre a mesma, os criminosos vão envolvendo as pessoas com aquela oferta aparentemente vantajosa e acabam tendo êxito aí na prática criminal deles. As pessoas sempre, quando forem praticar o comércio eletrônico ou contratar serviços na internet, precisam ter cautela. A violência contra a mulher, fins de semana e feriados são dias com maior número de ocorrências. É preciso denunciar e procurar ajuda para enfrentar a dependência afetiva. 36 anos, servidora pública estadual, atuante da vara criminal e militante da Lei Maria da Penha. Ela, que sempre ouviu relatos de agressões contra as mulheres, se viu vítima do que sempre combateu. Ele virou, me jogou na parede assim, nas costas, pegou meu pescoço e ficou apertando mesmo. Que eu cheguei a ficar até rouca. Começou a apertar, nisso que ele apertou, eu peguei e segurei ele também aqui. Quando eu segurei ele aqui assim, ó, ele me soltou, puxou pelo cabelo para tentar jogar no chão e começou a gritaria. Aí foi quando eu comecei a pedir socorro, socorro. A agressão aconteceu na madrugada desta quinta-feira. A televisão quebrada e as marcas no corpo são vestígios da violência. O relacionamento, que começou pela internet, quase terminou em tragédia. Mulheres instruídas de classe média alta, que antes pouco entravam nas estatísticas contra a violência doméstica, hoje já representam grande parte das vítimas. Sinal de que cada vez mais a violência contra a mulher está presente em qualquer lugar. Agora a gente observa também que essa violência ela acaba acontecendo muito durante os fins de semana e feriados também. Por quê? Eu tenho dito, às vezes, quando as pessoas questionam com relação à droga ilícita, é porque ele bebeu, porque ele... Não, a violência já está intrínseca. Apenas potencializa, porque aquele final de semana, até eu fui numa determinada empresa e perguntei numa reunião, observa-se segunda-feira, às vezes, algumas mulheres apresentam atestado médico, porque há muitas vezes, a gente já tem visto isso, é de que é subnotificado. Ela não aguentou ir segunda-feira o trabalho. Ou ela foi internada com agressão física, ou ela está sendo vitimada de uma agressão psicológica, entrou em depressão e não aguentou sair da cama naquele dia. Enfim, isso é comum. Em 5 meses de namoro, já foram 3 boletins de ocorrência. A vítima, fragilizada, por vezes acreditou nas juras de mudança do agressor. Você passa a gostar de uma pessoa, você está fragilizada, a pessoa te ganha com algumas conversas, vê o seu ponto fraco e vai ali e você se entrega. Você imagina uma mulher independente, eu estou dizendo uma hipótese tal como essa, outras tantas, independente financeiramente, economicamente falando, mas não consegue se desvencilhar do agressor. Isso nós chamamos de dependência afetiva. Tem que ser trabalhado isso. E por isso que nós estamos contando com o apoio de alguns psicólogos, não só de universidade, mas psicólogos voluntários para nos ajudar nesse trabalho para que elas saiam desse ciclo de dependência afetiva. A destruição da orla de Ponta da Fruta em Vila Velha. Teve comerciante que já abandonou quiosques por causa do avanço do mar. O dono do quiosque não viu outra saída a não ser abandonar o estabelecimento. E quando a gente olha para a orla de Ponta da Fruta em Vila Velha, é fácil entender o porquê. O mar está tomando conta de tudo. Dá tristeza. Eu fui nascida e criada aqui. Eu, meus irmãos... Todos nós fomos criados aqui, mas essa aqui era uma praia. Hoje em dia... Só tem entulho, né? Só. A destruição está espantando turistas, comerciantes e até moradores. Quem nasceu e cresceu aqui vê o belo litoral aos poucos deixando de existir. Seu Olívio mal consegue acreditar. Olha o coração, porque muita bola nós jogamos aqui, nós tínhamos futebol de areia aqui, era jogado aqui na frente. Hoje vai jogar onde? Em cima de entulho. Né? Em cima de vergalhão, de pedaços de pedra, não tem condições. Como é que o comerciante vai viver? Como é que paga imposto à prefeitura? E os pescadores também, né? Pescador, né? Como é que eles não podem, não tem condições? Um levantamento feito pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas revela uma realidade nada favorável.
De acordo com o estudo, o nível médio do mar aumentou 19 centímetros entre 1901 e 2010. E a tendência é que esse nível continue subindo e afetando regiões aterradas e balneários. E para que a situação não fique pior do que já está, os moradores imploram por melhorias urgentemente. Se fazer uma proteção boa aqui, a água não vai fazer nada, vai ficar uma orla bonita, mas o prefeito tem que ajudar nós, só isso. Bom, a Prefeitura de Vila Velha disse que a movimentação do mar é monitorada por técnicos do município. No mês passado, foi recuperada a rampa que dá acesso à Praia Rasa. A Prefeitura pretende captar recursos para executar o projeto de melhoria. O caso dos jovens de classe média que roubaram o carro de uma mãe em Vila Velha. O que teria levado os dois a cometer o crime? Um especialista afirma que algumas escolhas feitas no dia a dia servem de sinal para um desvio de caráter. Jovens de classe média, porém ladrões que agem de forma covarde. O perfil dos assaltantes que roubaram uma representante comercial de 37 anos nesta semana se tornou mais um dos pontos intrigantes dessa história que provocou a indignação da população. Estes jovens teriam uma índole ruim? Isso não vem de berço, isso vem da pessoa mesmo praticar uma coisa dessa. E uma situação bem complicada para a gente mesmo que tem os nossos filhos, é uma situação de calamidade, uma situação que preocupa a sociedade, né? Bruno Gomide, de 21 anos, é estudante de engenharia mecânica em uma universidade particular. Já Jonathan Lopes, de 22 anos, é um representante comercial. Os dois aproveitaram a vulnerabilidade da vítima, que estava com o filho no colo, utilizaram a arma de mentira e levaram o carro dela. Eles têm um perfil de classe média, um deles é estudante universitário, a mãe é advogada, é uma pessoa de uma condição social boa, mas isso não impediu que ele entrasse para o mundo do crime. Eles são suspeitos da prática de diversos outros crimes de roubo e isso se dava principalmente para poder ostentar uma condição social melhor. Isso é uma total irresponsabilidade do comportamento deles, né? São pessoas que não têm um pingo de respeito, irresponsáveis, né? Então, se a família, né, se a quem os criou não impôs limites, agora o Estado vai pôr. O assaltante e universitário foi preso por aqui, nessa praça do bairro Ibis, em Vila Velha, a mesma região onde o carro da vítima foi encontrado. E ele estava bem tranquilo quando a polícia chegou e anunciou a prisão. Um comportamento um tanto estranho, assim como o que ele teve quando, junto com um comparsa, planejou o crime. Os dois combinaram a ação em uma troca de mensagens, agendaram o assalto e depois ainda comentaram sobre como tinha sido o dia de crimes. Eu chego em casa de um estabelecimento comercial e percebo que 5, 6 produtos foram colocados na minha bolsa sem que eu pagasse, eu digo assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá e dizer, não é meu, não é meu, não é meu, tenho que devolver. Muitos entendem o seguinte, não, me dei bem. Ganhei 5 produtos e nem pensa, nem sequer está preocupado com aquela pessoa da loja que vai ter que arcar com esse prejuízo. Então esses fatores somados, a pessoa está muito próspera a praticar crimes. Empresário é assassinado dentro de farmácia em Guarapari. Uma briga trabalhista teria motivado o crime. O crime aconteceu dentro de um estabelecimento comercial do empresário, na Enseada Azul, em Nova Guarapari. Alexandre Amarante Camilo de Oliveira, de 51 anos, foi atingido por tiros na boca e na testa. O assassino estava de moto e fugiu logo em seguida. Uma dívida trabalhista no valor de R$3 mil pode ter motivado o crime. A esposa da vítima, ao prestar depoimento à polícia, contou que um ex-funcionário tinha entrado na justiça porque queria os direitos trabalhistas, já que ele não teve a carteira de trabalho assinada enquanto estava na farmácia. Pois bem, esse ex-funcionário foi até o estabelecimento e ele e o proprietário começaram a discutir, tiveram uma briga. O ex-funcionário foi embora, mas voltou logo em seguida armado e disparou contra o dono da farmácia. Diante da denúncia feita pela esposa da vítima, a polícia vai investigar se realmente foi essa a motivação do crime. Alexandre era bastante conhecido na região. Ele era sócio proprietário de um motel em Guarapari, um posto de gasolina e também já teve um restaurante no centro.
Pois é, e os suspeitos do crime foram presos. Erivelton Santos Soares, de 26 anos, foi encontrado pela Polícia Militar em Viana. Ele seria o autor dos disparos e estava com um revólver calibre 38. Erivelton já havia sido preso e condenado por tráfico de drogas em 2011. Cumpriu 3 anos de pena e foi solto. Um outro suspeito, identificado como Elifas de Oliveira, de 29 anos, também foi preso. Um morador de Jardim Camburi criou um aplicativo para ajudar na segurança do bairro. Jardim Camburi tem nas mãos o meio que pode aproximar a comunidade da polícia e assim espantar a bandidagem. É um aplicativo que funciona como uma espécie de botão do pânico. A pessoa aperta esse botão virtual e automaticamente é gerada a localização da ocorrência. A ideia é de Juninho, que estava cansado de ver assaltos na região. Com esse aplicativo, a gente recebe, através da Central Help, o SMS com o mapa de localização do local onde está sendo assaltado, o estabelecimento. Então a gente pode ligar, entrar em contato com a 12ª Companhia aqui de Jardim Camburi e passar o pessoal que está de plantão. Então dá velocidade na ação policial. O aplicativo foi desenvolvido em outubro do ano passado. Por enquanto está disponível apenas para administradores de condomínios e comerciantes. Mas está dando super certo. A gente agora vai ter mais velocidade para ser atendido, né, através dessa iniciativa. Então eu acredito que a grande tendência é a gente ter todos esses aplicativos, esses dispositivos no celular para facilitar a vida da gente, né? Principalmente que é para a gente que está exposto, né? Aqui toda hora a gente um vigiando o outro, a gente não pode ficar sozinhos, o aplicativo é uma boa. Isso é bom porque os números da violência na capital são muito graves. Vitória registra um assalto a cada 2 horas. Essas são informações da própria prefeitura. Só que em Jardim Camburi, por exemplo, foram registradas 240 ocorrências de furtos e roubos só nesse ano. O bairro só fica atrás de Praia do Canto, com 291 ocorrências, e Jardim da Penha, com 334 furtos e roubos. O inventor do aplicativo pretende ampliar a abrangência do serviço para outras localidades. E a gente espera, em breve, também estar disponibilizando para taxistas e motoristas de Uber, que saem para trabalhar, principalmente de madrugada, não sabe se vão voltar. Então, assim, é uma grande inovação para a segurança capixaba. Bom, o nome do aplicativo é Help Comunidade e está disponível para Android, mas o inventor disse que já trabalha para disponibilizar também para iOS. E a seguir, dia de finados na Grande Vitória. Capixabas visitam cemitérios para ofertar flores e orações a parentes que deixaram saudade. A gente já volta. Dia de homenagear parentes ou amigos que não estão mais presentes. O dia de finados na Grande Vitória foi marcado por visitas a cemitérios e celebrações. Um momento de oração e reflexão. Foi assim que o seu Olivan passou a tarde desta sexta-feira e buscou, de alguma maneira, estar mais perto de quem se ama. Ele foi visitar o túmulo da mãe, falecida há 3 meses. É difícil, né? E sem a mãe da gente, né? Pior ainda, né? Mas a gente vai vencendo essa vida como Deus quer, né? Aos 84 anos que ela morreu, né? E a gente vem aqui fazer homenagem a ela, né? A tarde foi de muito movimento no cemitério de Maruípe, em Vitória. Familiares trouxeram flores e aproveitaram o dia para reparar os túmulos de quem já se foi. As irmãs Sônia e Vera também vieram visitar a sepultura da mãe. Matar a saudade, né? A gente não pode ver pessoalmente, mas pelo menos tá vendo. É uma lembrança que a gente ainda tem, né? É como se estivesse assim, cobrando a visita da gente, sabe? Aí eu, se eu ficasse em casa, eu ia até passar mal. Já é tradição que no dia 2 de novembro muitas pessoas venham aos cemitérios visitar os túmulos de entes queridos já falecidos. A estimativa é que cerca de 20 mil pessoas já tenham passado hoje pelos cemitérios de Maruípe e também de Santo Antônio, em Vitória. Durante a manhã, muitos familiares também estiveram no cemitério de Santo Antônio. Por lá, muitas flores e velas dedicadas a quem deixou saudade. Hoje a gente dedica a mãe minha mãe, meu irmão e meu pai. É um dia de lembrança, um dia de muita saudade. Fiéis também se reuniram na Catedral Metropolitana de Vitória para celebrar a tradicional missa do Dia de Finados. Para o padre Renato, a data é também momento de renovar a fé. Para nós cristãos,
A morte é essencialmente não morte, mas vida, glória, ressurreição. E é isso que nós fizemos aqui, ao celebrarmos a Eucaristia, mistério da nossa fé, estamos reafirmando a certeza e a esperança da ressurreição. Cristo, com a sua morte e ressurreição, venceu a morte e abriu para nós as portas do paraíso. Então, nisso consiste a nossa fé e também o conteúdo principal desta celebração. É a certeza de que um dia também participaremos da glória do céu junto de Deus. E a gente fica por aqui. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia, uma boa noite e um ótimo fim de semana.